fazendo jiu-jitsu agora, né? Boa. E uma das coisas que é muito interessante você aprende jiu-jitsu, que eu estava um dia desse, eu fico criando umas teorias, né? Que é a tal do justo, né? Porque você aprende muito que quando você vai ver, você está no chão, com a cara no chão. Um dia desse tinha um cara do meu tamanho, né? Em cima da na minha cara, eu não estava conseguindo respirar, e ele começou a conversar com o professor. Foi uma cena muito engraçada, depois a gente rindo. Só que depois que você aprende que, por mais justo você esteja, mas que sempre tem saída, né? Por pior que você esteja, às vezes você está por baixo tal. Eu brinco que é a história da mão de vaca, não sei se. Às vezes sobra uma mãozinha ali e você. Vai. Então se agarra ali. Tem sido uma escola interessante. Então acho que é essa coisa deles entenderem que fácil não é, mas se valoriza também o caminho, né? E aí eu vou, se você não se importar, agora eu pegar esse teu braço como investidor também. Porque eu tenho ajudado algumas empresas assim a ir buscar, né? E o que o investidor espera hoje? Como você como investidor, o que você olha para um cara que vai lá fazer um pitch para você, por exemplo? Cara, primeira coisa, assim, duas coisas. Eu sei que não tem regra, né? Não tem regra, mas imagina o seguinte: eu sou investidor de early stage, né? Uhum. Então, assim, eu acabo investindo quando eu acabo investindo em empresas maiores, eu acabo fazendo via fundos específicos, veículos específicos, até para reduzir riscos, já pegar um pool maior de empresas e tudo mais. Mas quando eu invisto em early stage, quando eu vou direto, né, na pessoa física, eu basicamente estou investindo no fundador e no time. Então, eu estou vendo um cara consistente, né? Um cara que entende. Porque, assim, provavelmente a ideia que ele está me mostrando ali não vai ser a ideia que vai se fixar como a empresa daqui a 5 anos, mas eu vejo um cara com capacidade de pivotar e conseguir chegar lá. E eu acho que isso é muito importante, porque assim, eu tenho que enxergar isso é muito feeling, né? Eu tenho que enxergar um cara, da maneira como ele me explica o negócio, tem que ter paixão pelo produto, mas principalmente tem que conhecer os números. Cara, se o cara não conhece os números, bicho, o Mark Cuban fala muito isso, né? Do Shark Tank, ele fala you have to know your numbers. Né? A primeira coisa, o Kevin O'Leary lá, eles falam que é o Mr. Wonderful lá, é engraçado, esse cara, outro dia eu fiz um post, marquei ele, mandou mensagem, a gente trocou ideia. Esse cara é muito acessível, mas ele é muito inteligente, só que ele é aquele cara direto. É aquela coisa da clareza que eu aprecio muito. E ele fala, cara, se o cara chegou para mim, para ocupar meu tempo fazendo um pitch, e eu faço perguntas sobre os números, né? Então, assim, que em teoria eu acabo sabendo mais do negócio dele do que ele, não tá no momento de receber meu dinheiro, né? E isso é interessante porque lá na época da Log, o Sidão me falava isso, né? Eu lembro que a gente estava numa virada de laje de um RP, eu estava sem dormir já, não sei, 2, 3 dias, negócio pedreira, né? Enfim, startup, daquele jeito. E aí o Sidão me perguntou, pô, você tá dormindo bem? Eu falei, não. Então, pois é, eu tô. Porque eu sei que tem alguém que não tá dormindo bem para fazer o negócio funcionar. E é isso. Que legal, boa, isso, né? Eu acho que feito pessoa. Mostra tem um time, né? Mostra que tem o responsável. Então, obviamente, é um cara que vai estar obcecado por construir aquele futuro ali. Então, é isso muito que eu busco. Já errei. Mas acertei bem mais do que errei nessa. E, de novo, acaba aprendendo demais com essas pessoas, né? Porque são pessoas que já estão vivendo no presente, futuros bem diferentes. E eu falo, cara, que interessante. E aí começa a trocar ideia. Por que você está pensando isso, né? O que você viu? Quais são os fundamentos? Um dia desse eu ouvi um negócio que eu gosto muito, que o empreendedor é um grande resolvedor de problemas, né? E esse modelo que a gente foi aprendendo, né? Eles são muito rápidos, né? A gente começa muito rápido até a pensar, né? Eu trabalho isso muito com meus filhos também para... É importante, cara. Sair daquela zona às vezes do vitimismo, né? De reclamar e dizer, não, eu vou lá e resolvo. Não dá para resolver, então segue em frente, né? Mas esse aqui legal que você falou, porque eu estava conversando até com eu estou começando um trabalho com uma menina que é dona de uma marca de roupa e ela está querendo buscar investimento e a gente estava falando um pouco sobre isso. Mas será que eles vão querer saber se eu estou vendendo mais, se estou vendendo menos? E aí eu comecei a perguntar isso para ela assim, mas por que você fez isso? Né? Eu comecei... isso. Né? Você acredita que tem? Se você não souber explicar isso, melhor realmente nem fazer, né? Nem começar. Isso acontece muito, Ricote, é importante você perguntar, porque eu já tive a oportunidade de investir em empresas que eu perguntei, cara, mas por que você precisa do meu dinheiro? E aí, foi o básico que eu fiz para ela. ela. Porque o empreendedor já está no break-even, né? Já está gerando lucro e tal. Mas quando o cara vem com uma resposta certa para mim, falar, cara, eu preciso da tua rede de contato, eu falei, beleza, entendi, tá resolvido, vamos falar. E tem casos que eu falei, cara, você não precisa do meu dinheiro agora. E aí depois acabei virando advisor, ganho um pouquinho de equity, também funciona. No final do dia, o mais importante é incentivar o ecossistema. Mas é importante também quando o empreendedor chega para a gente, fala, para que você vai usar o meu dinheiro?
Qual é o teu plano para os próximos 12 meses? Fico feliz porque foi o ponto que eu botei para ela até, que foi, eu fiz a pergunta dela assim, por que você não vende mais? Ela falou, não, porque eu preciso de dinheiro para aumentar a produção. Eu falei, então você está dizendo o seguinte, se amanhã triplicar a produção, você triplica a venda? Você vende mais, Aí ela meio que travou. Eu falei, então não é essa explicação. Não é só isso. Não é só isso. Você precisa ao contrário. Você precisa me dizer aqui na frente, que vai ficar tão óbvio aqui, que o cara vai dizer, pô, eu quero, lógico que eu quero. Isso. Né? Mas, enfim. E é legal, porque eu tô muito envolvido com esse mundo, e o mundo do empreendedorismo, né? Vamos dizer assim, não é... A gente está falando de startup, mas... É gigante. Ele é gigante. É que startup eu acho que ficou mais romantizado, né? Ficou mais romantizado, mas, assim, empreender... É um exercício de... Você falou resiliência, que assim, são altos e baixos todo dia. Né? E você tem que estar lá também, porque eu faço questão de ser aquele cara que vai tentar o... Smart Money também, eu acho que é um termo que está muito batido, mas assim, eu quero estar disponível se precisar de ajuda. Né? Para tentar dar uma... isso vale muito a pena. Para o cara me ligar de noite, cara, assim, acho que não... Assim, tô com esse problema aqui, assim, já viu isso? Aconteceu, eu falei, puta, isso acontece direto, cara, não é tão complexo assim, fala com fulano, fala com ciclano. Isso que eu acho que é importante. Você sabe que nesse papo que a gente estava do capital psicológico, né, ele tem 4 pilares, às vezes eu lembro, né, que ele fala da esperança, do otimismo, da resiliência e autoeficácia. Autoeficácia e resiliência. É muito interessante, ele falou assim, se você consegue equilibrar esses aqui, você tem esse capital. Ele fala, você pode ter capital financeiro, mas se você não tem capital psicológico, você, não, vai sempre dar errado. Eu não acredito que tem saída. Às vezes você destrói o financeiro mais rápido ainda. Mais rápido ainda, E conta pra gente agora, vamos pegar um outro Vitor aí, quer dizer, você foi voltando, e como é que o Vitor acordou um dia e falou assim, você que foi pra tecnologia, como é que... Cara, vamos pensar nos jovens agora que vão olhar pro Vitor e eu quero ser esse cara também. Eu tava numa época diferente, então assim, só que eu tive em casa, do meu pai e da minha mãe, meu irmão é mais velho também, sempre um exemplo muito... Meu pai e minha mãe sempre estudaram muito, e sempre deixaram muito claro que assim, a gente não tinha outra opção a não ser estudar. Né? Então, a gente sempre foi muito cobrado por isso. Até minha mãe outro dia perguntou, ela estava discutindo com outras amigas e acabou vendo exemplos, né, de pessoas que não estudaram, pessoas que estudaram, e ela me perguntou, mas por que vocês e seu irmão estudaram tanto? Eu falei, mãe, a gente não tinha outra opção. Você e o pai vocês criaram um ambiente pra gente que a gente não tinha outra opção a não ser ser o melhor, ou um dos melhores. Mas no sentido de exemplo ou no sentido de cobrança? Eu acho que mais exemplo, e foi mais interessante porque não era aquela cobrança, sabe aquela coisa incisiva, do tipo que me forçava a alguma coisa, só que o exemplo ele era tão poderoso que eu me incomodava se eu não conseguisse chegar ali. Que é maravilhoso como pai e mãe ser isso. Né? E é talvez o mais difícil, né? Sim. Você conseguir chegar nesse nível é o mais difícil. E eu acho que como meu irmão foi digamos, o early adopter, né? Eu sempre olhava para cima e tava ele, vou fazer que nem ele. E eu acho que isso, mas também, você vê, eles na época não eram de tecnologia, mas a gente sempre tinha um computador em casa para abrir, para mexer. Então eu sempre comecei tendo muito contato com tecnologia, e meu irmão. Aí quando eu comecei na faculdade, eu passei no vestibular para engenharia de produção na UFRJ, só que eu passei para o 2º semestre. Comecei a trabalhar com internet, com linha de escada, né, no suporte, e era suporte noturno e final de semana. E aí eu comecei a estudar infraestrutura de internet, eu falei, cara, que negócio... Assim, lá nos primórdios, né, 2000, eu falei, cara, esse negócio aqui... É um negócio que pouca gente conhece, mas como isso andou, esse negócio é diferente, cara. Esse negócio, assim, tá me dando... Eu consigo... Quer dizer, você tá me falando aqui que eu consigo, na época era BBS, eu consigo fazer uma ligação aqui, eu conecto no BBS da Holanda e eu tô discutindo com o nerd monstro daquela linguagem de programação, tipo, assim, quase em tempo real. Aí, e na engenharia de produção não era ainda muito focado em tecnologia, mas engenharia de produção naquela época era o seguinte, você tem as engenharias de produto final, né, naval, civil, eletrônica, elétrica, e a engenharia de produção é o processo produtivo para chegar em todos os produtos, que eu já achava bem interessante. Só que nesse meio tempo, eu fiquei tão apaixonado por tecnologia que eu cheguei a trancar em engenharia de produção, quase fui para informática, mas aí nesse meio tempo eu pensei, cara, se eu juntar esse conhecimento de tecnologia com o conhecimento do processo produtivo como um todo, eu acho que vou ter alguma coisa diferente. Naquele momento, realmente, ninguém estava fazendo essa convergência, né, de infra, gestão, finanças, e isso me deu uma base absurda para chegar, depois eu fiz mestrado em engenharia de produção também, e aí começa a minha carreira na Log. Né? Então, assim, óbvio que é fácil contar assim, porque parece que deu tudo certo, mas não, foi uma aposta que eu fiz lá atrás, acreditando que isso ia convergir. Hoje, a engenharia de produção tem AI, tem programação, tem tudo. É completamente diferente. Você sai de lá o crânio do Excel, programando tudo. Mas lá atrás não era assim, entendeu? Então foi muito uma escolha pessoal.